a gente precisa aprender a se movimentar de forma certa, né? Se movimentar com estratégia. Não é se movimentar de qualquer forma, ir para todo lugar, mas sim se movimentar com estratégia, tá? Então, por isso que a gente precisa ter clareza da jornada. Tá, você quer ver um exemplo? Vamos exemplificar isso para ficar mais simples, né? Quem conhece o jogo da velha? Eu joguei muito o jogo da velha com meus meninos quando eram pequenos, né? Hoje meus meninos estão grandes, tá? Estão adolescentes, estão jovens, mas eu brincava muito de jogo da velha. E é um jogo simples, né? Então, ele tem. Você precisa marcar a sequência, né? Ou 3 círculos ou 3 xizinhos. E quem fecha as primeiras 3 sequências ganha o jogo, tá? Então, é um jogo muito legal. E aí, eu levava meus meninos nas consultas médicas com o pediatra. E enquanto a gente esperava da nossa hora de atendimento, eu sempre tinha um papel e caneta na bolsa. A gente jogava o jogo da velha, tá? E aí, o meu pequeno, ele ficava muito brabo, porque ele perdia no jogo da velha, né? Mas por que ele perdia? Ele não conhecia as regras do jogo, tá? Então, ele ficava o quê? Chateado. Dali a pouco, ele não queria mais brincar. E isso acaba acontecendo com a gente também, tá? A mesma coisa o jogo de xadrez. Eu jogava e ensinei meus meninos, ou seja, comecei a ensinar meus meninos. Eu não sabia todas as estratégias do jogo de xadrez. Hoje eles jogam muito bem. E o xadrez é um jogo de estratégia também. Cada elemento tem a sua posição, né? E tem estratégia para cada jogador. E aí você joga no ataque ou na defensiva. E você tem que fazer as duas coisas, né? Senão você não ganha o jogo. E aí também, o mais pequeno, ele perdia do mais velho, que já sabia as regras do jogo. Então ele ficava brabo. Ele jogava 1, 2 partidas, perdia 2, 3, ele já não queria mais jogar. E isso é exatamente assim. Quando a gente não conhece as regras do jogo, a gente não consegue jogar o jogo, tá? Então percebe que carreira é assim também, tá? Se você fica desmotivado, você entrega o jogo, você trabalha, mas não dá o teu melhor porque diz: "Ah, não importa mesmo". Não importa mesmo, eu não estou sendo observado, não estou sendo notado, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. E isso só faz as coisas virarem contra a gente, tá? Então, não é culpa sua que você não conhece a regra do jogo, ninguém te contou isso. Então, a liderança pede, esmaga, você faz, né? Mas você não sobe de nível, tá? E aí você precisa descobrir o limite ótimo da sua entrega, que a gente precisa entregar mais do que é pedido sempre. Porque se a gente só entrega aquilo que é pedido, estamos só no nível mediano. E mediano são muitas pessoas. Nós precisamos estar acima do mediano, tá? E aí, nós precisamos não entregar só resultado, mas precisamos entregar valor, valor para a empresa. Não só para o seu líder, para o seu chefe, para a empresa, para melhorar o resultado da empresa. Então, muitas vezes, porque a gente não conhece essa regra, a gente entrega os pontos e a gente não consegue trabalhar ao nosso favor, tá? Você vai se paralisar. O que acontece com a gente? A gente se chateia com o que acontece lá no dia a dia, né? A gente acha que tem carta marcada, que é o outro que está em vantagem, que é puxa-saco, mas não é nada disso, tá? Então, tem que lembrar que nós somos avaliados o tempo todo. O tempo todo você é avaliado. A empresa, ela tem avaliação de desempenho periódico. Seu líder está se avaliando, tá? Muitas vezes você nem conhece como é a forma de avaliação de desempenho, mas toda empresa, ela tem uma forma de avaliar o desempenho de cada colaborador, tá? Então, muitas vezes a gente não conhece e a gente não percebe como a gente está sendo avaliado, tá? Então, você precisa olhar de cima para baixo, ter visão de águia, gente, e não ver só o seu espaço, o seu setor, mas como as coisas acontecem ali na empresa, né? Entre as pessoas, entre seus pares, entre a hierarquia superior, você precisa ter noção, ainda mais se você é gestor, você trabalha na qualidade, qualidade é estratégico. Qualidade, gestão da qualidade estratégica. Para a gente ser um bom facilitador, a gente precisa conhecer as regras do jogo, tá?
Então, a gente precisa olhar de cima para baixo e ver como as coisas acontecem. Procure saber. Procure conversar com o seu líder, seu superior, com a liderança. Observe como as coisas acontecem. Qual é o feedback? Quando ele acontece? Como você está sendo avaliado? Você sabe como você está sendo avaliado? Muitas pessoas não sabem, que às vezes isso não acontece de forma formal. Muitas vezes a avaliação de desempenho acontece de forma informal, né? Então, às vezes a liderança não tem uma forma muito clara para fazer isso, mas ela com certeza está avaliando você. Ela está te avaliando o tempo todo, tá? Então, lembre-se, a gente quebra a regra do jogo. Isso é importante, viu, gente? Anota aí. Primeiro grande passo é você entender que existem crenças que estão te limitando e que você vai quebrar essas crenças limitantes, tá? Você precisa quebrar essa regra. Sabe quando a gente quebra essa regra? Quando a gente se torna uma referência. E como a gente se torna uma referência? Aquela pessoa que conduz e que não é conduzida, uma pessoa que conduz, tá? Porque a carreira é estratégica, tá? Se você vai dar cara no muro, ou você é aquela pessoa que vai se tornar uma referência e vai ser a pessoa que as pessoas vão perceber e ver como uma referência. Você sabe hoje se você está sendo uma referência no local onde você está trabalhando? Seu chefe já falou isso para você? O momento que você quebra, você conhece as regras do jogo, você começa a se movimentar com estratégia, você passa a ser uma referência porque você entrega mais do que é solicitado. Você é aquela pessoa que não é do contra, você é aquela pessoa que ajuda, você é aquela pessoa que apoia, tá? Então, é assim que a gente lida com as nossas entregas, tá?